Olá, gente, sou Cristiana Olivieri e esse é mais um episódio do Diamante Bruto, um podcast feito para vocês, apreciadores da joalheria e mineração. Gente, antes de apresentar aqui o tema desse novo episódio e o nosso entrevistado especial, gostaria de fazer um convite para você aí, nosso telespectador, ou você que é visitante mesmo, que está passando aqui, navegando por curiosidade, aqui conhecer aqui o nosso canal. Então, se você não se inscreveu e é a primeira vez que você está aqui nos visitando, não esqueça de se inscrever. Clique aqui, se inscreva e acione o sininho de notificação para que vocês sejam notificados, tá? Para os próximos episódios futuros. Agora, com vocês que estão aguardando esse episódio especial, gente, com o tema. Olha o tema que o nosso convidado exclusivo escolheu para trazer para nós aí nesse conteúdo. Como será a joalheria nos próximos 10 anos? Já parou para pensar? Eu não tinha parado para pensar até a hora que o nosso convidado especial aqui presente trouxe aí o tema, que me fez eu refletir seriamente. Com vocês, tá? Vou fazer um breve relato aqui, com vocês que estão aguardando ansiosamente aqui para conhecer o Thiago Moreira, do canal Manual da Joalheria, ourives e professor. Vou fazer um breve resumo aqui para que vocês conheçam aqui o Thiago. O Thiago, gente, para quem não conhece, tá? Ele está há mais de 24 anos no mercado da joalheria. Começou aos 14 anos de idade. Numa pequeno ateliê em São Paulo mesmo, tá? E em 2025 iniciou como professor em uma escola em São Paulo. Quando foi de 2025 lá para 2026, ele abriu sua própria escola presencial. O Thiago do Manual da Joalheria, um ano antes, então foi de 2016 até 2019, porque um ano antes de entrar a pandemia, o Thiago, gente, do Manual da Joalheria, ele criou esse projeto inovador, um ano antes da pandemia. O projeto é o Manual da Joalheria. Desde então, ele veio conquistando pessoas do Brasil todo como professor. Com vocês, solta os tambores, equipe! Tararara. Thiago Moreira, do Manual da Joalheria! Thiago, seja bem-vindo, tá? E eu gostaria muito mesmo que você olhasse lá para a tela e falasse para os nossos telespectadores quem é o Thiago Moreira. Conta um pouco da sua trajetória, da sua história, tá? Que os telespectadores e os futuros visitantes do nosso canal estão ansiosos para te conhecer melhor. Eu sou o Thiago, alguns me conhecem como Titi, Thiago, Ti, tá tudo bem. O importante é me chamar. Eu comecei na joalheria, eu tinha 13 anos e pouquinho, ainda era um menino, mas em pouco tempo eu me profissionalizei. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu já era um profissional joalheiro, já tinha experiência já como profissional da joalheria. E nessa época, fui trabalhar em fábricas e passei por vários setores da joalheria. Fundição de joias, montagem, acabamento, parte de cravação. Aprendi também muito sobre confecção de modelos de joias, né? Um modelista, ele é diferente um pouco do ourives. O ourives é aquele que somente executa a joia final. O modelista, ele executa uma joia que vai para a linha de produção. E em 2016, depois de mais ou menos uns 10 anos já dando aula de joalheria, eu decidi abrir a minha escola de joalheria. E não estava muito contente ainda com isso. Em 2019, fui para a internet e aí estamos hoje no YouTube e Instagram. Manual da Joalheria, ajudando a galera aí do Brasil inteiro. E é isso aí, hoje a gente está aqui com a Cris. Cris, obrigado por me receber aqui. Eu acho que é sempre importante a gente falar daquilo que a gente gosta, da nossa paixão, que é a joalheria, e compartilhar um pouco com as pessoas. Assim como você tem sido inspiração para muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres, eu também espero ser inspiração para outras pessoas. E a partir da nossa história e do nosso trabalho, a gente vai alcançando
e ajudando de alguma forma aqueles que querem começar na joalheria. Muito bem, que coisa linda, gente. Parabéns. É uma grande honra poder receber você. Tô falando de coração, fiquei emocionada agora. De verdade mesmo, porque você foi e ainda é. Você foi minha inspiração para iniciar esse projeto, né? Em dar a cara, porque não é fácil, né? Dar a cara na internet, sabendo os riscos, os prós e os contras, né? E você foi, conforme eu falei, né, com o Will, que foi o primeiro que eu comecei a acompanhar, você foi o que me inspirou, que eu olhava e falava assim, eu quero ser profissional igual esse cara na internet, sabe? Fazer acontecer, fazer meu nome, deixar a história. E dentro dessa pequena trajetória na internet, né, que não é fácil, dias de luta, dias de glória, né? Às vezes eu já pensei em desistir, só que daí lá no meu Insta aparece o Thiago. E você, além de ter sido inspiração para que eu iniciasse o projeto, você ainda é um exemplo para que eu não pare. Então, assim, eu tô muito honrosa. Gente, ele veio de Campinas. Vocês têm noção? Ele veio de Campinas. É Campinas, né? Saiu às 3 horas da tarde, não foi? Foi. Às 3 horas da tarde pra estar aqui. Contando que ia pegar um pouquinho de trânsito, mas deu tudo certo. Muito obrigada. São Paulo sendo São Paulo. Eu amo essa cidade, mas eu não quero mais estar aqui. Não quer mais morar aqui, né? Nossa, mas olha, você não sabe assim, você é o primeiro joalheiro que saiu, né? Que é de outro estado. Eu acho que é o segundo, mas o outro é que o segundo entrevistado estava presente aqui, mas é de outro estado. Mas você não sabe como eu fiquei, assim, orgulhosa, sabe? De ver que realmente você saiu do seu município e veio diretamente para fazer essa entrevista exclusiva. Nossa, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Você é uma pessoa muito especial dentro do mercado joalheiro. Eu acho que o mais importante, Cris, é a gente colaborar com os amigos joalheiros. Amigos e colegas de forma geral. A gente vem de uma profissão que ela sempre foi muito restrita. Muito. Então, hoje, ter um podcast falando de joalheria, ter conteúdos na internet falando de joalheria, acaba incentivando muitas pessoas que não teriam a joalheria como uma profissão a se interessar por isso. Antes, a gente vem de uma cultura joalheira no Brasil que, para ser joalheiro, você tinha 3 opções. Ou você vinha de uma família de joalheiro, ou você era indicado para trabalhar em uma fábrica e tinha que ser uma pessoa muito próxima, de muita confiança, ou você tinha que se deslocar para as escolas de joalheria e pagar muito caro para aprender, que sempre foi muito caro. Joalheria sempre foi muito elitizada. Só que agora não, a gente está vivendo uma nova fase da joalheria. E aí começa a entrar um pouco no tema de hoje, certo, que é a disrupção da joalheria. O que será da joalheria nos próximos 10 anos, né? E aí então, a gente começa. Vamos lá, então, tá? Para você que tá aí pegando aí, já conheceu, né, esse breve resumo aqui desse grande homem, né? Uma referência dentro do mercado joalheiro, principalmente no mundo digital, né? Ele foi um dos primeiros aí, corajosos aí, estar aqui mostrando a sua técnica e a sua capacidade aí, né, de forma digital. E para você entender o tema, muito, muito sério mesmo, é o tema que ele escolheu. Como será a joalheria nos próximos 10 anos? Olha como ele acabou de falar e é verdade. Ele está no mercado há mais de 24 anos. Então, imagina a dificuldade que era há 24 anos de ter uma formação acadêmica, um curso técnico, né? Quem há 24 anos teria sabe, a ideia, a imaginação de ter um profissional como ele no computador, ensinando na internet? Então, já teve essa evolução. Sim. E você fez parte dessa mudança. Sim, quando eu comecei, não tinha YouTube. YouTube, eu acho que o YouTube é 2010 para frente, se eu não me engano, né? Um pouquinho antes, não, acho que um pouquinho antes, talvez. Mas eu comecei a ver vídeos no YouTube, eu acho que 2006, 2007, eu acho que foi por aí. Mas não tinha nada em relação à joalheria. Os primeiros canais de joalheria na internet foram do Orives Rock, que é o Ângelo. Certo. Que ele tem um blog, Orives Rock, e ele foi, acho que, se eu não me engano, o primeiro canal de joalheria no Brasil, em 2010. Depois teve
aquele rapaz lá da Garden Joias, eu sempre esqueço o nome dele, que ele é lá de Santos. O Gelson da Garden Joias, que é um cara fantástico. Só que o Gelson, ele fala, eu não sou professor, Thiago, eu sou Orives. E se a galera não gostou do meu vídeo, tá tudo bem. Eu só mostro como eu faço, eu não ensino a fazer. Ai, que lindo. E aí a diferença, eu acho muito legal isso, porque mostrar como faz é diferente de ensinar a fazer. Sim. Então eu não tinha referências na joalheria. Eu aprendi em fábrica, eu fui privilegiado porque eu aprendi em fábrica, mas não é todo mundo que tem esse privilégio hoje. E joalheria ainda é uma profissão elitizada, Sim. mas a gente está trabalhando para que isso diminua, dando acesso para mais pessoas. Sim. O problema é a resistência dos mais antigos. E a galera resiste em que não é possível aprender joalheria online, não é possível aprender. Tá tudo bem, eu não preciso, eu não tento provar nada para ninguém, eu só mostro o resultado dos meus alunos. E aí vem a pergunta, mas foi pela internet? Foi, cara, o cara tá numa cidadezinha que a internet acabou de chegar lá, inclusive. E é o que tem para hoje. E a galera, eu tenho umas histórias muito boas de alunos, a gente pode ir contando aí no longo do nosso podcast aí. Você sabe, assim, que com a pandemia pra cá, eu percebi o seguinte, se eu fosse dona de uma... Eu serei, eu creio, né? Já tô procriando, né? De uma marca internacional. Tem uma indústria joalheira. E aí, se por algum acaso viesse uma pessoa, né? Me procurar, eu daria mais oportunidade para aquela pessoa que ela se capacita, né, em casa, no canal, no YouTube, na internet, entende? E mostrando a eficiência ali na prática, porque tem a seleção, né? O processo seletivo, tanto na entrevista como também técnico, né? Então, se eu ver que a pessoa tem, na parte técnica, toda aquela qualidade, aquela eficiência, o que eu quero saber se ela foi e se formou lá na Europa, na melhor instituição de ensino internacional europeia, sabe, da Europa. O importante é o quê? E eu valorizo muito mais aquela pessoa que está se dedicando em casa sozinha, estudando, porque ela mostra o quê? Disciplina. E eu acredito que você, como, né, professor, deve pegar muito isso com seus alunos. Sim, o que acontece? São ensinos diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que aprendeu em fábrica, ela vai ter uma técnica, uma habilidade diferente de quem aprendeu, por exemplo, numa escola presencial, tá? Qual que é a diferença? Numa fábrica, você faz muitos trabalhos repetitivos. Então, você fica muito bom em determinadas técnicas. Certo. Algumas fábricas você até passa por uma gama de estilos diferentes de joia. Então, você aprende técnicas diferentes. Mas você fica limitado àquele seu setor onde você trabalha e desenvolvendo aquela atividade. Quem trabalha numa oficina pequena de joalheria já tem uma experiência diferente do que quem trabalha na fábrica. Certo. Porque uma oficina, ele já pega mais desafios do que um profissional de fábrica. Ele tem clientes diferentes, que tem estilos diferentes de joias. Ele acaba aprendendo, se forçando a aprender técnicas diferentes de joalheria. Sim. Só que ele demora também alguns anos para ficar bom. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu sempre perguntava para todos os Orives, quantos anos demora para o Orives ficar bom? Você sentiu assim mais seguro depois de 6 anos? De 5 a 6 anos eu comecei, não é que eu me sentia bom, eu comecei a me sentir seguro, essa palavra, de fazer determinados tipos de joias. E a maioria deles falavam assim para mim, Thiago, a partir dos 5 anos você começa a ficar independente na joalheria. Nossa. E essa palavra independente começou a fazer sentido para mim há alguns anos atrás. Por quê? O que é o ser independente? Eu dou aula de joalheria desde 2005. Sim. Quando eu montei minha escola em 2016, aí eu comecei a ser independente, eu me tornar independente. Porque quando você está num ambiente onde você tem professores para consultar, outros profissionais para te dar suporte, você fica à vontade que se der errado, alguém vai me ajudar. Certo. Só que quando você está sozinho, aí você tem que saber até onde você vai. E aí você começa a descobrir o quão você é capaz de fazer as coisas. E aí, ensinar sozinho, criando uma metodologia diferente daquilo que você fazia. E você vê o resultado desses alunos, é muito interessante. Só que eu comecei a perceber que os alunos eram muito dependentes de mim. Ai, meu Deus. De alguma forma, de certa forma, eu percebia que isso era um vício de escola. Uhum.
Que aí, o que eu percebia? Olha, se você ensinar tudo para o aluno, eu ouvia a galera falando, pode ser que ele não queira ficar muito tempo na escola e vai embora, tá? Só que, de certa forma, eu percebi diferente quando eu montei minha escola. Eu percebi que quanto mais eu ensinava, mais a galera queria ficar. A joalheria ela é infinita em aprendizado. Por mais que você ensine, vai ter coisa para você aprender e para ensinar. E aí eu percebi que era interessante tornar aquele aluno independente. Só que o tempo foi passando, um pouquinho antes de eu montar a escola, eu estava numa crise ali dos 30, né? Normal, aquela crise existencial dos 30. A minha foi brava. A minha foi aos 31. 30, a minha foi dos 29 para os 30. Foi muito louco. Porque eu ouvia falar, isso é bobeira. Não, bobeira, eu fiquei com alopecia e meus cabelos caíram, literalmente. Fiquei com vários buracos assim na cabeça. Eu fiquei extremamente raquítica, acredita? Foi muito doido, porque eu passei no médico aqui em Santo André, dermatologista, ele olhou assim e falou, Thiago, seu problema não é físico, é emocional. Aí eu falei, como assim, doutor? Ele falou, seu problema é emocional. Apesar dos meus amigos profissionais não concordarem muito, mas tem uma vertente aí da dermatologia seguindo, falando que vários efeitos na pele, no corpo são emocionais. Na hora que ele falou, eu virei pra Tiele, ela tava do meu lado, meu filho tinha 6 meses naquela época. Nossa. Tava um bebezinho. Falei, cara, eu já sei o que tem que fazer. Aí eu saí de lá e na porta falei, vou pedir demissão. Uau! Foi muito louco, porque meu filho tinha acabado de nascer, todo mundo falou, você é maluco pedir demissão? Cara, seu filho acabou de nascer. Falei, tá bom, mas o que adianta ele crescer sem pai? Porque se eu continuar do jeito que tá, cara, eu não sei até onde eu vou chegar. Você tá certo. Ele precisa ter um pai e um pai saudável, fisicamente e psicologicamente. E tem muita gente que coloca, né, assim, eu acredito muito, sabe, numa certa regra da vida, que é o quê? O primeiro ministério é Deus, o segundo é você, sua saúde, depois a sua família, o seu lar e por último é o trabalho. E tem muita gente que coloca o trabalho como prioridade. Tudo. E olha, aí eu pedi demissão, saí, em 6 meses meu cabelo cresceu sozinho. Fiquei outra pessoa, foi difícil, tá? Foi uma decisão muito difícil, eu não aconselho ninguém a fazer isso, não. Continua onde você tá tudo bem, tá? Você só não vai crescer, mas continua onde você tá, não vai doer nada. Continua onde você tá. Se você sair de onde você tá, vai doer, você vai crescer e vai atingir lugares onde você jamais imaginou. Mas se você não quiser passar por nenhum sofrimento, nenhuma dor, continua onde você tá tudo bem. Eu saí, doeu. Os primeiros dias eu ficava assim, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu pedi demissão, eu não tinha nem seguro-desemprego. Meu Deus. Com filho de 6 meses. Foi um negócio muito louco. E aí eu falei, bom, vamos fazer. E aí eu comecei a abrir foi a pequena escolinha lá na Zona Sul de São Paulo, lá no bairro do Campo Belo. Começou a vir os alunos, começou a vir os trabalhos. Eu já tinha muito trabalho, porque eu tinha oficina em casa. Mas aí, nesse tempo, aí eu me senti independente, que aí eu volto à história dos alunos. Falei, cara, esses alunos têm que ser independentes também, porque se eles ficarem dependendo de mim a vida inteira, e o dia que eu não estiver mais aqui, que eu não quiser mais ter essa escola? E aconteceu. Eu nunca sabia que ia acontecer, mas aconteceu. Foi tudo ótimo, passei a crise aí dos 30, 2015 para 2016. Quando foi em 2019, eu entrei numa segunda crise, porque eu estava com a escola cheia de alunos e com muito trabalho. Eu saía de casa às 6 e voltava à meia-noite. De segunda a sábado. E aí eu falei, cara, meu filho tá crescendo, eu não tô vendo ele crescer. Não, eu sou um estranho. Ele chegava em casa e tava dormindo. Saía, ele tava dormindo. Eu via ele de domingo e via meu filho dormindo. Falei, onde eu quero chegar com isso? Isso não é vida. Não. E eu achava que era aquilo que eu queria. E aí que tá o problema. Às vezes a gente não sabe o que quer. E eu descobri isso na segunda crise existencial que eu tive em 2019. E aí eu falei, eu preciso alcançar mais gente. E foi quando eu, com a ideia de atrair mais alunos e diminuir os trabalhos, falei, vou começar a fazer os vídeos no YouTube, Instagram, e começar a divulgar mais a escola. Só que aí veio a pandemia em 2020. E aí, falei, agora ferrou de verdade. Porque os alunos foram embora, ninguém pagava mensalidade, porque não tinha aula, e eu não tinha de onde tirar mais nenhuma receita, dinheiro de lugar nenhum. Porque ninguém estava vendendo joia no começo da pandemia, então não estava fabricando nada. E aí foi aquela loucura. Mas eu já estava na internet. Já tinha 1 ano que eu estava na internet. Sim. E aí com um celularzinho velho, Motorola, eu comecei a fazer as primeiras lives no YouTube.
E aí a galera começou a pirar, porque falava, Thiago, como assim? Você também erra? Eu falava, você não está entendendo, eu só erro. Vocês estão pensando que assim, joalheria, ela é aprendizado. E a gente aprende, na maioria das vezes, com erro. Com erro, quebrando. Falindo. Falindo. Acontece de tudo. E o processo de confecção da joia, ele não tem uma regra. Tem gente que fala, tem que fazer desse jeito. Na verdade, não. Tem várias formas de fazer uma única coisa. É verdade. Então, não é um processo lógico a construção de uma joia. Mas aí a gente foi alcançando mais gente. E no meio da pandemia a galera começou a pedir um curso. Eu falei, mas que curso? Eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Eu sei. Eu falei, vou fazer um curso como? Enfim, as coisas foram ocorrendo. Só que assim, vamos voltar para o nosso tema de hoje. Depois que aconteceu a pandemia, o que eu percebi? Aí veio um curso, manual da joalheria, tudo mais, que nem é a questão aqui. Não, mas eu percebi... Não, mas conta. Tipo assim, aí estourou mesmo. Aí sim, aí começou a vir os alunos do Brasil inteiro. Só que de 2021 para agora, a gente está falando de 2 anos. Certo. Né? 2020, na verdade, 2020 para agora, 3 anos, eu percebi uma evolução na joalheria absurda. Na área de tecnologia digital. Tudo, na área de produção joalheira. Tecnologia, formas, caminhos de fazer uma joia. E eu fiz o curso Manual da Joalheria, é um curso de confecção manual de joias. Sim. E aí eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa errada com isso, porque até quando a gente vai confeccionar joias à mão? Porque, cá entre nós, você que é joalheira também, você sabe, é uma coisa fantástica fazer joia à mão. Você fica ali o tempo todo, horas e dias, aquilo dali é uma terapia. Exatamente. Uma peça, um brinquinho, não, a gente se apega, perfeccionismo. É divertido, é legal, a gente se irrita, se estressa, a gente se desestressa, a gente estressa às vezes. Derrete tudo. Só que aí que tá o negócio, comercialmente falando, até que ponto essa paixão é interessante pela joalheria? Não. A joalheria ela tem que ser paixão, mas tem que ser negócio. Não pode ser também só negócio. Sim. Que aí a gente vê um monte de maluco aí fazendo tudo para vender e vendendo coisa de qualquer jeito, fabricando de qualquer jeito. E assim, você tem que ter um equilíbrio ali, da paixão pelo negócio. Então, a fabricação da joia, a venda da joia, fazer o negócio ser autossustentável, isso é muito importante. Mas, o que acontece? Até 2020 eu não tinha percebido tanto essa evolução da joalheria. Então, mesmo tendo muita experiência, dando aula há muitos anos, eu estava sempre muito focado ali no manual. De 2020 para cá, aí eu comecei a estudar um pouco mais essa parte digital da joalheria, a parte de modelagem 3D. Eu não falo hoje no canal, né? Eu não falo. É mais manual mesmo. O meu foco é bem manual, mas eu também estudo joalheria 3D, estudo impressão. E pratico, não só estudo como pratico. Sim, claro. Só que o meu foco sempre foi no manual. Só que aí, dos últimos 2 anos mesmo para cá, 2021 para cá, a gente começou a receber, principalmente aqui no Brasil, uma quantidade de equipamentos importados que facilitam muito o nosso trabalho. E aí que está o negócio. Quanto tempo a gente demora hoje para fazer uma aliança na mão? A gente demora profissional... Eu demorava 4 horas. 4 horas, uma aliança, não era o par, uma. É bastante tempo. Muito tempo. Quando eu estava em fábrica, a gente tinha 1h30 para fazer o par. Para fazer o par. Tinha alguns mais rápidos que faziam em 50 minutos. O par. Um par de alianças, era uma loucura. É a produção. E a minha era aquela tradicionalzona meia cana, né? Que não tinha nem cravação. Então, você pega hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer uma aliança de altíssima qualidade e fazer um par de aliança em 25 minutos. Viu? Aproveitando aqui, né? Falando aí desses 24 anos, né? De profissão dentro do mercado aí, de joalheiro, né? Como ourives, né? Como você mesmo falou, ourives e professor. Fala pra nós aí, de verdade, qual foi o trabalho que mais te impactou? Que te marcou? Me fala. Olha, eu já fiz vários trabalhos interessantes de joalheria. Mas teve um recente que eu fiz um lápis de ouro. A pessoa me mandou mensagem e falou, Thiago, eu queria que você fizesse um lápis de ouro. E aí eu falei, cara, um lápis de ouro? A pergunta que eu fiz... Lindo. É esse? É esse aí. Esse é o processo de confecção dele. Um lápis de ouro. É um lápis de ouro mesmo.
E aí, a Uau. pergunta que eu fiz para a pessoa era o seguinte: você quer um lápis que funcione como lápis ou ele só tem a estética do lápis? Certo. E aí, graças a Deus, ele falou que era só para ter a estética do lápis. Mas se precisasse funcionar... Mas eu ia se fazer- tivesse que colocar o grafite, ia dar certo. Não, ia ter que fazer um mecanismo parecido com uma lapiseira. Ah, sim. E olha só o resultado final, ficou muito legal. Um lápis de ouro de que 18 quilates. lindo! E E só por curiosidade, quantas gramas deu esse lápis pronto? chuta. Eu acho que é umas 50. Não, deu 10 gramas. Você tá brincando? 10 gramas. 10 gramas Uma peça só? oca, bem levinha. Muito legal. E eu não posso falar quem foi o que encomendou, né? Por questões aí de contrato. Certo. Mas ele foi presenteado por pro presidente de uma grande fábrica de lápis no Brasil. Sim. Uma que a gente conhece há muito tempo, né? Certo. Passando comercial até com aquela musiquinha da aquarela e tal. E aí não tem a gravação no vídeo, né? Eu não pude mostrar Perfeito. a gravação. Mas tá gravado lá o fabricante do lápis e quem foi o que presenteou, né? Certo. Bem legal. Foi um desafio interessante. Eu fiz umas 2 vezes o teste até dar certo. A primeira ficou horrível, a segunda melhorou. E aí a terceira eu fiz direto no ouro. E é isso aí, esse resultado. É um desafio legal, é uma joia diferente, não é uma joia usável, é uma joia de exposição. Mas é um desafio legal, eu gosto desse tipo de desafio. Parabéns, muito lindo. Parabéns, viu? Gente, para vocês que são ourives aí, né? Fica a dica aí também para fazer essas peças únicas e exclusivas. Voltando, gente, o tema é o quê, né? Tipo, como será a joalheria nos próximos 10 anos, né? Porque da pandemia para cá já houve uma evolução na área de tecnologia muito e rápido. um mundo digital muito rápido dentro do mercado joalheiro. Aí eu te faço uma pergunta assim, sabe? A tecnologia, ela veio para otimizar esse mercado? Você vê ele que veio para evoluir Sim. e vai acabar virando uma dependência? Não necessariamente, Você porque acha a que tecnologia ela precisa do profissional, ela precisa do conhecimento do profissional. Sim. Hoje, o que adianta você ter uma impressora 3D de última geração e você não saber programar ela? Ela não vai cuspir a peça pronta, ela vai imprimir em resina. Certo. O que você faz com a resina? Você tem que montar a árvore, você tem que bater o gesso, você tem que fundir, tem a temperatura certa do forno para cada tipo de peça, depois você tem que tirar as peças da árvore, tem que dar acabamento. Então, exige ainda do profissional. Não dá hoje para... Às vezes eu vejo muita galera falando assim, se você não estiver fazendo 3D, se você está fora do mercado. Na verdade, não, ninguém está fora do mercado. Imagina. Você só está um pouco atrasado. Verdade. Mas fora não tá, porque hoje, acho que ainda mais de 80% da produção joalheira é feita à mão ainda. Inclusive, se a gente pegar as grandes joalherias, Amsterdã Sauer, Van Cleef, Tiffany, eles fazem questão das coleções exclusivas ser feitas à mão. É verdade. E aí você e são pega... as mais caras, às vezes mais valorizadas. Mas, voltando a falar, né? Tipo assim, claro, né, que a tecnologia aí dentro do mercado joalheiro é o que você falou. Não vai acabar, mas significa que a pessoa ela tá ficando atrasada, né? Se ela não evoluir. Mas acho que num podcast, não me lembro qual, recentemente aí com um entrevistado, eu penso que a tecnologia ela tá vindo para dominar o mundo dentro do mercado joalheiro, né, também. Mas, assim, já parou para pensar que quem faz manual vai ser os profissionais mais valorizados? É tipo Brasília. Sabe aquele carrinho Brasília amarela? Uhum. E, tipo assim, ele é muito valorizado hoje. Por quê? Porque, né, são poucos, né? São poucos carros, poucos automóveis, né? Daquele ainda que está intacto, que está, né? Uhum. E a mesma coisa que eu penso, assim, futuramente. Eu fico imaginando, será que daqui a alguns anos, o ourives, por exemplo, quem é manual, aquele senhorzinho que fica lá no ateliê, eu acho que, o cara vai ser tão valorizado porque é o diferencial. Hoje a gente tem um déficit de mão de obra enorme na joalheria. O que acontece? Antigamente os joalheiros eles eram completos. Ele era um joalheiro que ele fazia qualquer tipo de joia, cravava, fazia os banhos, faziam tudo. E aí as fábricas começaram a crescer aqui no Brasil. Aí vieram as grandes fábricas e elas começaram a setorizar. Por que setorizar? Porque você baixa o custo da mão de obra e especializa aquele funcionário. Então, por exemplo, o polidor é só polidor, o cravador é só cravador, o modelista é só modelista, o fundidor é só fundidor. E aí ele começou a setorizar a joalheria
Isso melhora a produção, porque você consegue aumentar a escala e você tem um padrão de qualidade. Isso é ótimo. Só que aí, a gente vem agora com essa mudança de tecnologia, com profissionais muito atualizados na área, design 3D e tudo mais, só que eles não sabem manipular o metal. Então, eles são profissionais joalheiros, mas não são ourives. Então, se você fizer um arquivo muito bem feito lá no Rhinoceros, imprimir aquilo ali e não souber o que fazer, você não tem uma joia. Uma resina na joia. É verdade. A joia é o metal. É o metal com pedras cravadas. Então, não adianta ser um profissional que você não tem a finalização do produto. E nesse momento que a gente chegou na joalheria, faltam profissionais que têm competência para finalizar o produto. Quando começou modelagem 3D, eu lembro que eu trabalhava numa fábrica, um pouco ali final de 2009 até 2012, mais ou menos, ainda estava implantando os primeiros softwares ainda de modelagem 3D. As primeiras máquinas que eram usadas para fazer a prototipagem eram o CNC. Sim. Então, ele colocava um bloco, mandava o arquivo para o CNC e ele esculpia aquele bloco. Então, você tinha a limitação da modelagem. Você não podia fazer uma joia modelada em 3D, em 3 dimensões. Você tinha que fazer ela em partes e depois montar na linha de produção. Depois vinha a CNC de 3 eixos. Então, ela fazia por dentro da peça. Aí todo mundo falou, cara, tecnologia fantástica. E aí, depois começou a vir as primeiras impressoras 3D para o Brasil. Certo. E elas custavam mais ou menos de 90 a 120 mil reais. Eu comprei uma da Fênix. Era uma loucura aquilo ali. É uma grana. Você vendia uma casa para comprar, né? Antigamente. Hoje você tem impressoras de 2 mil reais no mercado. Então, gente, é dentro desse impressoras hoje. Impressoras com alta qualidade. Que sai assim, camadas finas na joia, detalhes impressionantes. E o ourives hoje, às vezes, ele demora horas, talvez até dias para fazer uma peça que ela pode ser modelada no 3D em 4 ou 5 horas de trabalho, que pode ser impressa em 2 ou 3 horas de impressão, e em menos de um dia ele tem já a resina pronta para dar continuidade no processo, entendeu? Então, qual que é a ideia hoje? É produzir mais, com qualidade e com menos tempo. O nosso tempo está passando muito rápido. O que eu vivo pegando aqui no nosso podcast aqui, que o que eu mais valorizo é o tempo. E a tecnologia, ela tá vindo assim para, né, valorizar o tempo, produzir mais, entrar mais no caixa da empresa, no faturamento. Você falou uma coisa, né? Tipo assim, que antigamente uma impressora em 3D era quase 100 mil pau. E eu paguei aí, tipo, dentro dessa faixa de preço que você acabou de comentar, e uma das melhores marcas, sabe? Ela faz uma pecinha, mas tudo bem, diferente de outra que faz mais, sabe? Mas dá o mesmo resultado. Aí, para e pensa. Você acha que o investimento em tecnologia será mais acessível daqui a 10 anos? Sim, eu acho que a acessibilidade vai ser... Dessas ferramentas mesmo de trabalho. Sim, eu acho que a acessibilidade, eu acho que é a palavra-chave da joalheria. Se a gente falar em máquinas de corte a laser... Certo. Máquinas de corte a laser para chegar no Brasil, elas chegavam a 300 mil reais, 400 mil reais. Quem tinha essas máquinas eram as grandes joalherias, a H-Ster, Vivara, a Amsterdã, e era um monopólio, porque só eles tinham acesso àquela tecnologia, pelo valor que era, e alguns tipos de joias que eram feitas com essas máquinas eram irreplicáveis. Não que você possa replicar todas as joias que você vê por aí, tá? Não estou falando isso. Mas você queria fazer um determinado estilo de joia que era impossível fazer à mão. É verdade. Por mais habilidade que o ourives tenha, tem coisas que não dá para fazer à mão. Não dá. E eu estou falando isso sendo um joalheiro manual. Só que a tecnologia ela facilita. Hoje a gente tem máquinas de corte a laser a 50 mil reais, a 60 mil reais. Você vai falar, pô, Thiago, mas isso é muito caro. Eu vi máquinas de 15, não presta, esquece, tá? Isso é encrenca. As melhores máquinas hoje de corte a laser no mercado, que você vai achar para a joalheria, elas custam entre 60 e 80 mil reais. E parece muito. Só que se comparado a 10 anos, não é tanto assim. Por quê? Há 10 anos, 80 mil reais era o equivalente a uns 300 mil reais hoje.
Então, para o dinheiro de hoje, 80 mil reais para um joalheiro que tem já uma loja, que já vende, que precisa terceirizar esse processo, ele consegue pagando aquilo lá parcelado num carnezão de 20 vezes e a galera vende, tá? Eu tô vendo a galera vendendo máquina de corte a laser parcelada em 24 vezes. Por quê? É acessibilidade. E o cara vai fazer joias mais leves, com detalhes maiores, com um acabamento melhor e uma produção maior, porque o cara pega hoje uma placa que ele consegue fazer, por exemplo, 20, 30, até 30 pingentes recortado ali, que ele demoraria 2, 3 dias recortando a mão e não ia ficar tão bom assim. E ele faz no laser ali, recortando em 1, 2 horas de trabalho da máquina. Certo. Então ele aumenta a produção dele e com qualidade. Com qualidade. E aí tem os apaixonados pela joalheria que falam, ai, mas aí não é bom que não foi feita à mão. Gente, entenda. A joalheria está vivendo um momento disruptivo, não tem mais volta. Não tem. Esse é o que tem para hoje. Então, eu acredito que daqui a uns 5 anos, essas máquinas que custam 60 vai passar a custar 20. Igual as impressoras, custavam 100, hoje custa 2. Nossa, 5 anos atrás, essa impressora, né, de uma marca um pouco mais concorrida, tava 37 mil e era o sonho da minha vida e eu falava, gente, vale um carro. E há 5 anos atrás eu queria muito ter uma impressora daquela. E olha só que louco, olha, agora eu tenho e foi. E daqui a pouco essa impressora vai ficar defasada. E já vai ficar defasada. E a hora que eu for tentar vender no Mercado Livre, com todo respeito, vou vender por 350. E vai ficar defasada. Então a tecnologia, ela é para facilitar o processo, para melhorar a qualidade e aumentar a sua produção. Hoje a gente está falando acho que o Rodrigo, não sei se o Rodrigo falou sobre isso o dia que ele estava aqui, mas está falando da indústria 4.0. Sim. O que é a indústria 4.0? Não é a mega indústria mais. É o pequeno produtor fazendo igual a indústria, produzindo igual a indústria, em grande escala, com máquinas, poucos funcionários e com qualidade. Com qualidade. É isso aí. Nossa, gente, já parou para pensar como vai ser a joalheria, a concorrência? Por mais que ela é fechada, é difícil, né? Tipo, não é para qualquer um. Tem que valorizar os estudos, né? O valor dos estudos ainda tá bem acessível comparado a 10 anos atrás. E aí que começam os problemas. Por quê? Por quê? Os ourives não querem estudar. Você tá brincando? Fala pra mim um ourives... Você tá brincando nada. É que eu não quero falar dos meus prestadores. Conversa com seus prestadores que tem 30 anos de experiência. Não querem. De 30 anos pra baixo ainda dá pra conversar. Se você falar com um que tem 40 anos de experiência, que é uma experiência notável, não quer. Que é mais que uma vida, os caras abominam a tecnologia. Sim. Só que não tem jeito. Não adianta resistir à tecnologia. Ela tá aí e ela tá tomando espaço. E se você não se adequar a ela, você simplesmente vai continuar trabalhando mais para ter um resultado menor. Porque o seu concorrente está trabalhando menos e tendo um resultado maior. Exato. Com qualidade. Meu Deus. E como que você, assim, uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, eu sempre faço uma pergunta que vem, corta, né, a pessoa. E como que você, que é um professor de autoridade dentro desse mundo digital, né, com esse nicho, que é de ouriversaria, ensinando mesmo, né, os novos alunos, pessoas, né, se capacitarem de forma digital. Só que você direciona, em vez de ser tecnologia, você é manual. Como que você, Thiago, do manual da joalheria, como que você está pensando em evoluir dentro aí? Vamos lá. Vai, conta esse segredo aí que eu tô curiosa. Que é a pergunta que todo mundo ia fazer depois de ver eu falando de tecnologia aqui, né? Como assim? Você prega assim, manual e tá falando tecnologia? Contraditório. Vamos lá. A joalheria, ela é construção. Se você começa aprendendo joalheria só no digital, talvez você se torne um bom joalheiro. Por que talvez? Porque muitas pessoas agora, vamos falar essa nova geração de joalheiros, são os joalheiros digitais, nem sei se tem esse termo, se não tiver eu tô criando agora. Criando. Os joalheiros digitais, eles modelam a joia muito bem e aí terceirizam o processo, tá bom? Só que quem faz o processo terceirizar, que é pegar aquele arquivo e transformar ele em um objeto palpável, é um profissional que já tem mais tempo no mercado.
Só que se não houver renovação desses profissionais, Certo. daqui a pouco terão muitos joalheiros digitais e poucos joalheiros manuais, que é o cara que vai pegar aquele arquivo e transformar ele em joia. Então, joia não é arquivo, tá? Ainda, talvez já estejam vendendo joias de NFT. Eu acho que já. Se você não estiver vendendo... Se duvidar, vamos pesquisar, mas já deve estar vendendo sim. Mas no mundo real as pessoas ainda gostam de ter objeto ainda na mão. Usar e vestir o objeto, né? A joia, o adorno e tudo mais. Então, tá tendo uma leva grande de profissionais digitais da joalheria e uma baixa renovação dos profissionais que botam a mão na massa para transformar aquela joia em uma joia real. E aí, quando a gente fala de joalheria manual, a joalheria manual ela te dá uma base de construção da joia. Então você aprende sobre espessuras, você aprende sobre soldagem, sobre acabamento, sobre processo de montagem da joia, sobre maleabilidade do metal, até que espessura esse metal suporta ser laminado. Sim. E isso é muito importante, essa base que a joalheria manual te dá. Por quê? Eu cansei de ver, assim, em fábrica eu cansei de ver joias que chegavam para produção e não eram possíveis de ser produzidas. Joias lindíssimas, só que o desenho não foi bem executado. Esteticamente falando, sim. Tecnicamente falando, não. É uma joia que não era possível produzir. Certo, eu sei. E aí, o que você faz com aquele desenho? Foi horas de trabalho perdida. É verdade. Hoje, com a impressão 3D, a gente ainda tem mais possibilidades. Mas mesmo assim, até com a impressão 3D, a gente tem que ter cuidado, porque tem espessuras máximas e espessura mínima para o metal. Porque não adianta você produzir uma joia linda que ela pesa mesmo dessa caneca aqui, que ela pesa 400 gramas. Exatamente. Financeiramente é inviável. É inviável. É linda, né? Mas e aí, quem vai comprar isso daí? E não adianta você também fazer ela fina demais, para ela ficar muito leve, e o negócio de se desmanchar na hora do uso. Então você tem que ter um conhecimento básico, estrutural da joalheria, para entender como é que o metal se comporta. Entender que na prata a espessura é uma e no ouro a espessura é outra. E a galera fala, nossa, mas por que no ouro todo mundo faz tudo muito fininho? É para ficar leve? Na verdade, também. Mas tem uma outra questão. O ouro ele aguenta mais. Ele tem mais resistência mecânica do que a prata. Ele amassa menos do que a prata. Ele tem uma densidade maior que a prata. Ele tem questões técnicas. Não é à toa que o ouro é ouro. Não é à toa que o ouro custa 300 e a prata custa 5 por grama. A prata ela é linda, é maravilhosa, só que ela não tem uma resistência mecânica muito boa. Ela não tem um brilho tão bom quanto o ouro. Certo. E aí você tem que saber trabalhar com os dois materiais. E aí tem gente que fala assim, mas prata vale a pena trabalhar, Thiago? A prata hoje custa 5, né? Eu acho que daqui uns 10 anos a prata vai custar quase o mesmo do ouro. E por que eu acho isso? Por quê? Porque a indústria está usando a prata em componentes eletrônicos, É verdade. baterias de carro, painéis solares. O que acontece? Se você pesquisar o tanto de prata que é consumido hoje mundialmente na área de tecnologia, o que é produzido com o que é consumido já tem uma defasagem. Eu vou comprar 100 quilos de prata amanhã e vou enterrar e vou deixar Rendeira. guardado há 10 anos. Tipo isso. Já tem uma defasagem. Então, os mineradores estão prevendo que o estoque de prata acabe nos próximos 5 anos. Eita! E quando acontecer isso, aí o preço da prata vai lá em cima. Porque o que acontece? Vai ter que se extrair para vender em excesso. Isso vai acabar faltando pra Então hoje o painel solar é prata, as baterias de carro da Tesla vai prata. Então a maior parte dessas tecnologias hoje, de baterias e sistemas de energia, vai prata. Nossa. E aí a tendência é que a prata fique tão valorizada quanto o ouro. Só teve uma época da história que a prata custou mesmo do ouro. Foi na época do Império, que eles começaram a levar muita prata do Brasil para Portugal. Sim. E para fazer os caçais, os objetos maiores das igrejas, e aí a prata começou a ficar em falta. Isso. E aí eles começaram a trocar prata por ouro aqui no Brasil. Então eles pegavam quem tinha prata e davam a mesma quantidade em ouro. Foi a única vez na história que a prata custou mesmo do ouro. E aí, para variar, começaram a fazer uns esqueminha, né? Misturar a liga na prata, para a prata render mais. Vem de longe isso aí. Isso aí vem de longe, tá? Isso aí é porque, historicamente falando, não vamos aprofundar muito nisso não, mas só para finalizar, galera entender um contexto, tá? Historicamente falando, a galera que vem de Portugal para o Brasil não eram
os selecionados da época. Era a escória da sociedade. Uhum. Então eles mandavam para o Brasil tudo que eles não queriam em Portugal. Então vinha o quê? Bandido, vinha assassino, vinha o pior da sociedade. Vinham também as pessoas de bem, mas os que eram da frente de trabalho eram os excluídos da sociedade da época, Sim. entendeu? Então eles vieram com as manias de fazer coisa errada. De artimanha, já veio desde aquela época. E o brasileiro aprendeu lá atrás. E a prata envolvida em muito ouro, né? É isso aí, o cara, vão levar vantagem. Chegar lá, ninguém vai descobrir. Depois descobriram e aí fizeram a lei que toda a prata que saísse do Brasil tinha que ter no mínimo 800 partes de ouro para 1.000. Então ela tinha que ter no mínimo 80% de pureza. E aí que surgiu o termo prata de lei, que hoje não se usa mais, né? Prata de lei. Mas foi por conta dessa época aí, que foi é uma história bem interessante. E aí, voltando para o nosso contexto, que eu já me perdi já. Mas, vamos à valorização do material. Os próximos 10 anos, os materiais também vão valorizar, o ouro vai valorizar. E qual vai ser o próximo metal nobre que a gente vai usar na joalheria? Você tem ideia ou não? Um minerador falou aí. Muita gente não está pensando em investir, mas... Então, eu já estou ouvindo falar de joia com ósmio. Um negócio assim fantástico, só que não é possível produzir manualmente. Mas vamos falar de um metal que é muito interessante e ficou em desuso nos últimos anos, que é a platina. Ah, sim. Quando a gente vê joia em platina no Brasil, você não vê, você só vê joias antigas. Agora vai para a Europa, vai para os Estados Unidos para você ver. Joia em metal branco lá é platina. Eles não usam ouro branco. Mas assim, manualmente falando, platina é um metal muito difícil. Não é. Não? A gente só não tem qualificação no Brasil. São tá poucas coisas que mudam. A confecção da joia é a mesma. A única coisa que muda da platina para os outros metais é o preparo do material. Certo. O ponto de fusão da platina é muito mais alto do que os metais que a gente está acostumado a usar. Então, a gente não tem equipamento para trabalhar com a platina. E aí começa de novo. Se a gente passar a ter equipamento para manusear esse metal, inclusive a platina é mais barata que o ouro. É mais barato que o ouro. Você acredita que eu não gosto da cor dela? Sério? Todo mundo acha fantástico. Mas você gosta do ouro branco? Gosto, também não. Não, é que você gosta do dourado. Dourado. É, ouro rosé também não? Não, só dourado. Dourado. Então, mas é questão estética. O dourado te encanta. Agora, a platina, ela caiu em desuso aqui no Brasil principalmente, em outros países latinos também. E aí o que acontece? O preço dela despencou. Caiu. Porque a platina passou a ser usada depois da Segunda Guerra Mundial em centro cirúrgico. Só que hoje tem o titânio, tem outros metais que substituem. Tem o aço cirúrgico, por exemplo, que substitui a platina, é mais barato, é resistente. Eu prefiro o titânio até. Eu acho até mais bonito. Né? Então, assim, hoje tem placas de titânio que a galera põe para substituir osso quebrado. Tem um monte de coisa assim, que é fantástico. Eles evoluíram também. Só que na joalheria, a gente não evoluiu tanto assim. A gente evoluiu na forma de construir a joia, está evoluindo, mas não evoluiu tanto na forma de metal, na forma de gemas. É verdade. Aí tem gente que vai falar, mas evoluiu, Thiago. Hoje tem as gemas sintéticas. Cara, sintético tem mais de 120 anos. Nem vamos falar nisso, que isso aí é antigo, isso não é de agora. Então hoje estão falando de diamante HPHT, diamante feito em laboratório. Isso aí é antigo, turma. Isso não é de agora, relaxa. Tá? E isso aí também não é ecológico, tá? É só a minha opinião. É só para dar contenda mesmo. Total. Não é nada ecológico, porque gente. usa energia, usa matéria-prima que é extraída da natureza e gasta-se muita água também para alguns sintéticos aí para fazer, tá? E tem que ser água limpa. Então, enfim, não é difícil, né? Ecologicamente falando, não consuma nada. Aí você vai ser ecológico. Exatamente. Se você está consumindo, você acordou, você não é ecológico. Se bem que, falou em joalheria, é luxo, né? Falou em joalheria, Só que olha só, o Maurício esteve aqui, né? Esteve. Então, o Maurício, ele está fazendo um processo de reciclagem do ouro que é fantástico. Sim. E é rastreável e minimiza o impacto no meio ambiente, porque ele está pegando um material que antes ficava meio disperso no mercado, está canalizando esse material e fazendo um comércio, como é que eu posso falar? Um comércio sustentável. Eu acho que sim, um comércio sustentável. Porque hoje, por incrível que pareça, a maior parte do ouro extraído no mundo não é para joalheria, é para a indústria de tecnologia.
A última vez que eu li uma matéria sobre isso, e nunca mais eu vi, foi em 2015. Você ficou impressionado. Falava que de 2 a 3% do ouro extraído no mundo... Mundialmente. 97% era indústria tecnológica. Esses 3%, uma parte deles ia para os bancos e para ter aquele suporte financeiro dos países e tal. E uma pequena parte para a joalheria, que não chegava a 1,5%. Nossa, gente, que demais, né? Então, e fala ouro, todo mundo já imagina que é o mercado joalheiro, toma posse, né? O ouro hoje está no celular, está nos computadores, nas câmeras, tá em tudo que é lugar, entendeu? Gente, como que muito louco. Então, assim, o que vai ser? Qual é o próximo metal da joalheria? Será que a gente vai resgatar a platina? Vai voltar a valorizar? Será que vai vir outras ligas de ouro aí? Aqui a gente está falando no Brasil agora de ouro 14, ouro 12, com teor mais baixo. Tem gente que não gosta muito da ideia, mas eu acho interessante a ideia de ter o ouro com teor mais baixo, que tem uma quantidade maior de liga. Porque você está usando uma quantidade menor de ouro puro e está fazendo a joia da mesma forma. Nossa, já pensou daqui 10 anos? Escuta o que eu tô te falando, Brasil. Daqui 10 anos vai haver o ouro 10 quilates. Muito cobre. Já tem gente vendendo já. Aff! Eu fiz coleção de ouro 9, que foi para Inglaterra. Vendido na Inglaterra, ouro 9. Mas já pensou, tipo assim, pegar em peso a importação e exportação, ouro 10 quilates? Então, eu acho que vai ser uma forma da gente manter o uso do ouro como joia. É isso. Só que aí vai ter que mudar um pouco a cultura das pessoas, porque aqui no Brasil principalmente, o povo é meio só é bom se for ouro 18. For ouro 18, né? Porque para quem não sabe, gente, explica aí o que é rapidinho, tá? Quanto menor a categoria é porque a liga do ouro, explica, Thiago. Quanto menor o quilate, mais liga no ouro. Então, o 18 tem 75% de ouro puro. O ouro 14 tem 58,3% de ouro puro. O ouro 12 é 50-50. Metade é ouro e metade é liga. E 10? O ouro 10, ele chega ali a 40 e pouquinho por cento. Na minha opinião, tá? O ouro abaixo do ouro 12, para mim já não é ouro. É uma liga que contém ouro. Exatamente. É uma liga que contém porque ele não é o metal de ouro. É isso aí, ele não é o metal dominante mais. Só que tem que rever essa questão da quilatagem no Brasil. Por que isso não pegou ainda no Brasil? Por conta da informalidade. E por conta dos espertinhos, que vai lá e faz um ouro mais baixo e bate um teor de quilate mais alto. Meu Deus. E aí que está o problema. Se o cliente está ciente do que ele está comprando, Estados Unidos, ouro 18 e ouro 14. O cliente sabe que existe. Então a gente pega Estados Unidos hoje, que tem o ouro 14 e o ouro 18. E é normal isso lá. Por quê? As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, eles compram a joia de ouro 18. Sim. As que não têm um poder aquisitivo tão bom, elas querem ter a joia, elas compram de ouro 14, que o valor é menor. Só que lá isso é comum. No Brasil, não. Quando a gente fala de teor 16, teor 14, as pessoas não gostam dessa ideia. Só que já estão vendendo. Já tem grandes joalherias no Brasil vendendo joias com teor mais baixo. Claro que tem, gente. Né? De uma certa forma, se nós pararmos, né, para analisar aí, essa é a evolução dentro do mercado mundialmente, sabe? Tem que ter uma certa acessibilidade, né? Para todos, o público, né? Desde a classe baixa, classe média, classe alta, altíssima, luxuosa, sabe? Tem que ter. E assim, grandes joalherias já está aderindo, né? Isso daí, porque já está tendo essa visão futura. Entende? É isso aí. Por isso que daqui, os próximos 10 anos, até 2030, 2036, vai mudar muita coisa do setor joalheiro, vai mudar a forma de produzir. As ligas de metal em geral vai mudar, a liga de prata vai mudar, a liga de ouro, platina pode ser que ela volte com força. E a tendência é que quem não acompanha esse mercado vai ter cada vez menos clientes. Ele não estará fora do mercado, ele estará no mercado. Só vai estar um pouco atrasado. Só que esses clientes que ele atende hoje, pode ser que não seja o cliente daqui 10 anos. O que acontece? Vamos entender o público consumidor de joias. Você está falando dos clientes. Vamos entender. A mesma carta de cliente que hoje. Por exemplo, você tem hoje. 18. Você vende. Qual que é a faixa etária de público que você vende suas joias hoje? Minha faixa? Qual que é a idade média dos seus clientes? Geralmente, já tentei experimentar
pessoas jovens que nunca se casou, que vai se casar, veio a pandemia, caiu, né? O divórcio veio muito alto, né? Eles são quebrados, eles não têm dinheiro. Não tem. Aí hoje, de verdade, são aqueles de 50, 60, 65 anos. Só que 80 anos investe para colecionadores. Então, só que esses, qual que é o problema? Chega um momento que a joia deixa de ser interessante para ele, porque ele passa a ter outras prioridades na vida. Ele fala, cara, já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Eu tenho as joias que eu queria. Eu não quero mais botar dinheiro nisso. Então, eu tinha clientes que me comprou até os 70 anos. E aí, o que acontece? A gente tem que trabalhar na joalheria em cima da nova geração. A nova geração não quer consumir joia. Não. Como que a gente faz para eles consumirem joia? Eu não uso aliança. Não querem. É muito louco isso. Então tem que... Eu sou alérgica. Ó, a gente perdeu, olha lá, a gente perdeu a cultura do anel de noivado, a gente perdeu a cultura do anel de 15 anos. Perdeu. A joia de bebê, quase ninguém mais dá. Não o bebê mais, nasceu. Então a gente foi perdendo várias coisas. Várias tradições. Várias tradições da joalheria. Se a gente falar de cultura joalheira, o Brasil hoje não tem uma cultura joalheira. Não tem. Se alguém falar, essa joia é brasileira, é muito difícil saber. Porque a gente tem influência europeia. Exato. Era isso que eu ia comentar. Então é muito complicado. A gente não tem uma cultura joalheira. A gente não tem incentivo fiscal para trabalhar com a joalheria de forma legal. Então a maioria dos joalheiros hoje trabalham de forma legal. Por mais difícil que seja aceitar, a realidade é essa. E quem emite nota ainda não emite da forma que não deveria, porque é insustentável, entendeu? Entendi. Então, assim, isso é uma coisa que vai mudar nos próximos 10 anos. Sobre essa parte questão fiscal também. Fiscal, de porque tributos. hoje está sendo tudo rastreável. Está sendo. O Orives que fala, não, eu trabalhei a vida inteira assim, nunca paguei imposto, nunca paguei nada. Daqui para frente vai mudar esse negócio também. Porque hoje está tudo sendo rastreável, entendeu? O que foi? Não, o assunto é pesado, né? É pesado. Então, o que acontece? O que você falou é verdade. Por difícil que seja a gente aceitar isso, a galera vai bater na porta das oficinas, na porta das lojas. Vai falar, e aí, cara, cadê a nota disso? Você fez a transação financeira online, e aí? Eu sei o quanto entrou na sua empresa e o quanto saiu. Gente. E o restante do dinheiro, onde foi parar? Esse fornecedor que você comprou, ele é irregular. Então, e você sabe, né, que a Receita Federal, né, aqui do Brasil, ela é referência em relação à fiscalização. Lógico, então, quanto mais coisa errada eles pegam, mais eles arrecadam. Mundialmente, tipo assim, é um sistema financeiro que ela é como referência. Não, eles são fantásticos. E mesmo assim, né, já mudou, nós já sentimos que não é como há 10 anos atrás, que aqueles Orives, aqueles prestadores de serviço, não emitia nota, pegava em dinheiro, entregava peça. Não, agora já estamos sentindo isso, né? Essa diferença. Agora, imagina daqui 10 anos, como vai ser a parte de tecnologia. Você vai comprar uma pedra, você vai extrair da terra, ela já vai ser rastreável, sabe? Isso aí. E você vai ter que declarar, desde a compra bruta até a prestação de serviço na lapidação, por exemplo, uma gema, entende? Até a parte da venda, da exportação, nota de exportação, nota de origem, nota de compra, nota de venda. Vai ser um rastreio da pedra que está cravada na peça. E a peça tem um histórico... Pensa, o quanto isso vai custar mais caro na joia? Isso vai encarecer muito o produto. Vai encarecer, o imposto brasileiro é um Como que você faz para manter o custo da joia mais baixo? Você tem que ter uma produção mais barata. Por isso que a tecnologia na joalheria vai vir para mudar. Porque se você não mudar a sua forma de produzir, você não vai conseguir ter joias com preço mais acessível. E isso eu não estou falando joia de preço acessível, eu não estou falando joia de R$100 não, tá? Falando joias em ouro de 2, 3, 4 mil reais. R$2.000, é isso aí. Né? Joias de R$100 esquece. Hoje quem está vendendo joia de R$100 ou está comprando material roubado... Ou tá fazendo algum trambique na liga, porque não tem como vender ouro mais. É, a ilegalidade. Quando eu comecei a trabalhar no final de 1999,
O ouro custava, na época, eu acho que era R$ 30 ou R$ 35 por grama. Nossa! E a gente estava no pico ali No pico, do real, né? O gente real do estava céu. super valorizado, estava fantástico. Nossa, Se for parar para pensar, em 20 anos, em 24 anos, ele valorizou, quantas vezes? Ele pulou de 30 para R$ 300. Eu acho que ele não valorizou tanto. Tem gente que fica desesperado, mas o ouro tá caro, o ouro tá caro. Eu acho que não. não tá. Eu acho que o ouro devia ser um pouquinho mais caro ainda. Porque aí sim você vai dar notoriedade à joia. Porque as pessoas não valorizam. Hoje você vê o Ourives vendendo joia R$ 500. Você fala, meu, qual que é a margem desse cara ali? Essa parte, assim, né? Essa evolução, não só a parte tecnológica, não só também essas mudanças, né? Tributárias, né? Vai acabar encarecendo, eu percebo, parte de tecnologia, uma impressora vai acabar tendo mais acessibilidade, né, pela concorrência e a evolução tecnológica todo dia. Então, essas indústrias que produzem esses maquinários industriais para joalheria vai ter que correr atrás, sempre ter um diferencial, né, e sempre com preço lá embaixo, com aquela flexibilidade, né, para dar a acessibilidade aos joalheiros, né, para a produção. Mas eu vejo assim que tanto o ouro, ele vai acabar sumindo, né? Esses metais preciosos, né? A prata, que ela é utilizada na tecnologia, o ouro, ele é utilizado na tecnologia, ele vai acabar sumindo do mercado, aonde nós comentamos aqui, que essa é a minha opinião. Vai sim surgir, vai ser legalizado o 10 quilates, né? O ouro 10 quilates por falta de matéria-prima, de extração mundial. E eu vejo também que, ao mesmo tempo que por conta, sabe, que vai estar sumindo, né, essa acessibilidade da matéria-prima, do metal precioso, sabe? Eu vejo que daqui 10 anos, escuta o que eu tô te falando, o ouro vai estar mais de R$ 1.000 um grama. Eu acho que a valorização nos próximos anos vai ser muito, muito maior do que a gente pensa. Você acha que vai ser mais? Porque tá Eu acho. 305, tá tendo uma certa variação. Aí chega fim de ano, sobe, vai para uns 320, 330, e aí fica até fevereiro, depois começa a cair de novo. Mas Só agora... que aí ele nunca cai e fica igual estava. Ele vai cair para 210, 215. Há 10 anos atrás, quanto tava o grama do ouro? Nossa, não vou lembrar. Sim. Mas há 10 anos devia estar uns R$ 180, mais ou menos. 180, não, acho que já tava batendo uns R$ 200. 220 por aí. Por aí. Há 10 anos atrás, se eu não me Na engano... pandemia que teve um pico, o ouro chegou a R$ 170, bem no meio da pandemia. Por quê? O que acontece? O ativo financeiro de várias empresas começou a perder valor. Isso. E o ouro não perde valor. E aí a galera começou a investir no ouro. E não só em ações de ouro. Isso. Começou a investir no ouro físico. No ouro físico. É muito louco isso. E aí, tipo, foi pra 170. Aí, na pandemia chegou a R$ 370 no meio da pandemia. 1 grama de ouro. Então, é verdade. Foi teve em 2020 que deu esse pico, que ele subiu para 300 e não descia. Demorou anos. Antes da pandemia, estava R$ 260 o ouro. Depois da pandemia, subiu, disparou 300, depois 320, 340, chegou a 370 quase. Sim. E aí depois baixou e estabilizou nos 300. Não saía dos não 309, voltou mais 305. 200 e pouco. Isso, realmente. Então a tendência é que o ouro seja cada vez mais valorizado, isso é quase que óbvio. Mas a questão é, qual o próximo metal ou qual a próxima liga a gente vai usar para fazer a joia, para substituir o ouro? Putz. E aí que tá. Já tem gente trabalhando nisso. Já tem gente desenvolvendo ligas que tem uma concentração baixíssima de ouro, que ela não oxida, que ela tem um brilho, que tem coloração, tudo idêntico ao ouro e dá um resultado fantástico. E não é latão, tá? Não é bronze, nada disso. São ligas que têm ouro, uma quantidade menor, mas que tem o mesmo aspecto da joia e que são ligas que podem ser valorizadas ao longo dos anos. Meu Deus. É assustador, né? O Brasil ainda tá um pouquinho... Nossa, que conversa maravilhosa, gente. Tipo assim, realmente puxar a gente pro futuro e começar a analisar, tipo assim, quanto que vai estar, sabe? Tributos, como que vai... E tudo isso tem muita coisa acontecendo. E a galera tem que começar a atualizar, não tem jeito. Tem. Qual que é o problema? Eu vou falar por mim agora. Fala. Para mim, é muito difícil aprender qualquer coisa nova.
Então, quando eu comecei a aprender a parte de modelagem 3D, às vezes tinha dia que era desesperador, que eu ficava na frente do computador e falava, cara, mas eu sou só um ourives. Eu não precisava estar aprendendo isso, porque a cabeça doía literalmente. Aí você começa a aprender sobre resina, sobre pressão, você fala, não é mais fácil eu sentar na bancada e fazer esse troço logo? Porque tem hora que você fica maluco, começa a dar errado o negócio e você não sabe o que fazer. Aí você liga para um, liga para outro, aí você vai aprendendo. Sim. Só que quando você aprende, aí você vê que não é tão complexo assim, não é tão difícil. Mas para você sair desse, deixa eu mudar, deixa eu atualizar, é um processo doloroso. Sim. E realmente cansa. Você tem que investir tempo, tem que investir dinheiro. Só que quando você começa a ver o resultado, aí você fala, pô, podia ter começado antes. Ai, é verdade. E por diversas vezes, eu falo exatamente essa palavra. Eu sou só um ourives, não era para eu estar fazendo isso. Mas na verdade é para eu estar fazendo isso, eu preciso fazer isso. Precisa. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter como ajudar os milhares de pessoas que precisam a mudar. Precisam migrar para essa nova etapa da joalheria. Precisa. E eu vou te falar uma coisa, você é referência, você é o cabeça. Você precisa estar, sim, atualizado e evoluindo para poder trazer aí essa evolução, esse ensinamento para os próximos, sabe? Para os novos. Então esperem aí que vai ter mudança no conteúdo daqui a um tempo, tá? E vai todo mundo falar, pô, Thiago, mas você sempre falou que joalheria era só manual. Não. Tá tudo bem, tá? Vocês vão entender que... Ele pode colocar novos módulos, que nem assim, antes que eu terceirize, hoje eu aprendi a mente de um empreendedor. É terceirizar. Eu só meto a caneta. Sabe? De verdade, eu não tenho vergonha, não. Já teve gente que me questionou, falou assim, mas esse daqui não... É você mesmo que desenhou? Não, meu filho. Eu contrato uma menina, eu pago barato, tá? Eu pago barato. Eu comprei uma impressora, né? Que eu esperei anos para baixar. Entreguei para ela e pago barato para ela, porque ela é uma recém-formada. Não tenho vergonha de falar, sabe? Porque cabeça de empreendedor é isso. Tem que economizar na prestação de serviço. Gostei, tá dentro, porque eu entrego uma ficha técnica, é o que ele falou. Não adianta ter uma modelagem 3D, não adianta aplicar ali no Rinocero, no Rhinogold, se não passar por uma ficha técnica. Então, eu fiz a ficha técnica. E aí, eu entrego para ela. E aí eu entrego e ela me entrega do jeitinho que eu idealizei, do jeito que eu criei. E eu só meto a caneta. E eu falo que fui eu, porque a impressora é minha, o conhecimento é meu, o tempo, o investimento financeiro. A coragem, e é isso. A disposição. E se quer isso, você quer a minha assinatura, o meu nome? É isso, se quiser. Entende? Essa é a evolução que eu tive. A visão de negócio. A visão de negócio, porque até então eu era só uma simples ourives, né? Há 5 anos atrás. Eu tinha essa mentalidade. Só que para que eu chegue nesse nível que hoje eu tenho essa cabeça de terceirizar, de delegar, e para ter a cabeça empreendedora e delegar, você precisa saber para cobrar. Cobrar eficiência, cobrar preço, cobrar entrega, cobrar qualidade, cobrar quantidade. Então, vamos puxar lá atrás. Eu comecei por onde? No manual. Na confecção, sentando na bancada, a básica. Depois eu fui para o módulo avançado. Aí eu fui para o Rinocero. Aí eu fui para o Rhinogold. Sabe? Aí eu fui aprendendo. Tá. Executo hoje? Não, eu não boto a mão na massa porque eu aprendi a entregar, delegar, pagar. Mão de obra barata, com todo respeito. Sabe? Mas barata, porém qualificada. Barata, qualificada. É isso aí. Entendi. E sabe quando eu substituo? Eu substituo de verdade mesmo. Quando a pessoa começa a não buscar capacitação, evolução. Que é o quê? Estudar. É estudar. E aí é onde eu falo, voltando rapidinho aqui. Você que é o fera do manual. Você é manual, você ensina. A Cris, há 5 anos atrás, que fez a bancada básica, a bancada avançada, para depois ir no Rinocero, no Rhinogold, em 3D, eu precisei sentar lá e ficar horas e horas com a bunda ali. O manual é a porta de entrada. Aprendendo o que é liga. Aprendendo horas e horas, quebrando a cabeça. Para quê? Para que eu chegue hoje... Entende? E eu pego, assim, uma ficha técnica, eu pego a joia, eu vejo e eu sei quantos milímetros tem. Sabe? O máximo e o mínimo no Rinocero, entende? Então, assim, no meu ponto de vista, eu olho para ti e aí eu vejo assim, você é uma referência no manual, certo? Mas a tecnologia tá vindo aí, a evolução, muita coisa vai mudar, conforme que você trouxe esse tema. E aí, sabe como eu te vejo hoje? Eu vejo você sendo o cara
puxando aí essa linha de frente, essa evolução, evoluindo e colocando o manual, porque precisa passar a bancadinha simples. E aí eu vejo você dando todos os módulos. O módulo de modelagem 3D, o módulo laceiro, o módulo isso, o módulo aquilo, e até mesmo o módulo de empreendedorismo. Vamos definir isso como se fosse uma corrida automotiva. A joalheria manual, ela é aquele carrozinho popular que a gente começa andando por ele. Precisa. A joalheria, o 3D, ele é como se fosse uma Ferrari. Imagina uma pessoa que nunca dirigiu pegar uma Ferrari na mão. Ela vai fazer Vai besteira. fazer nhaca. Vai fazer besteira, porque ela não tem um controle, ela não tem um domínio sobre aquilo. Então, assim, quando ela passa pelos processos de evolução, ela domina os processos, aí sim ela vai para a próxima etapa, ela consegue controlar uma máquina melhor. Sim. Uma máquina mais potente, que dê um resultado diferente. A joalheria manual é a porta de entrada. É a porta de entrada. Tem gente que tem sucesso e nunca fez joalheria manual? Tem bastante. Só que às vezes ela demora mais tempo para atingir o sucesso do que uma pessoa que começou pelo manual. Porque ela já eliminou etapas que ela não precisa voltar mais. Perfeito. E aí eu tenho alunos que me procuram que já têm experiência no digital. E falam, Thiago, mas eu preciso aprender a soldar, que eu não sei soldar e nem dar polimento. Coisas básicas. Precisa, né? Tá tudo bem, vem. Te ajudo também. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que todo mundo é bem-vindo. A gente não exclui ninguém. Desde que queira aprender. Eu vou te falar, vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Isso aí, bate aqui, ó. Uhul! Esse é o cara, meu! Mano, que tema! Me fez eu pensar, me fez eu olhar anos-luz lá na frente, gente. Que podcast tremendo, Thiago. Thiago, para finalizar, gostaria que você olhasse lá para os nossos telespectadores e falasse exatamente qual é a sua opinião sobre esse tema. Como será a joalheria? Fala, a joalheria daqui 10 anos. O que você acha? Vai, dê a sua opinião de verdade. Daqui a 10 anos, uma pequena sala de 15 metros quadrados vai ser uma fábrica de joalheria. Com 1 ou talvez 2 funcionários no máximo. Mas eu diria até que talvez uma pessoa sozinha toque uma pequena fábrica com uma grande produção joalheira em uma única sala com poucas máquinas. Essa vai ser a joalheria daqui a 10 anos. Ai, me arrepiei, de verdade. Gente do céu, nunca parei para analisar isso, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Você me fez eu refletir como será daqui a 10 anos. Obrigada, viu? E antes de finalizarmos, você aceita aqui uma dinâmica? Vamos. Mas tem que ser bate-bola rápido, coisa 10, que já estamos aqui para finalizar o nosso episódio, tá? Sem pensar muito. Quero saber o que tá aí dentro da essência do Thiago. Você topa? Topa? Tá preparado? Ó. Vamos lá! Um lugar. Um lugar? Brasil. Brasil? Eu gosto desse Brasil. Ai, que lindo, né? Que bom. Mas você vai pra Marrocos comigo, né? Não sei. Será? Será que a gente consegue patrocínio até maio? Vamos lá, vamos lá. Medo. Tchan, 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 Medo tchan. de não conseguir fazer as coisas sozinho e depender de alguém. Eu espero que quando chegar a minha hora que eu vá, sem sofrimento e sem fazer ninguém sofrer. Meu medo é ficar dependente de alguém. Ficar dependente de alguém? Isso é terrível. Não conseguir se cuidar sozinho. Isso eu acho que é o único medo que eu tenho. Ai, meu Deus, eu fiquei sem palavras agora, de verdade. Foi marcante. Meu noivo falou isso, meu ex-noivo tinha comentado isso. Aí eu falei assim, não, amor, mas você tem que me deixar eu cuidar de você. Trocar sua fralda. Ai, que coisinha, né? Tipo, né? Segurado na sua mão. Muito doido isso. Mas você é a segunda pessoa em toda a minha vida que falou desse medo de depender do cônjuge. Sabe? De depender de um filho. Eu não tenho medo da morte, porque a morte é lucro para quem vai. Sim. Agora, você ficar em um estado de sofrimento dependente é difícil. Entendi. Eu cuidaria de uma pessoa, tranquilo. Sim. Mas eu ser cuidado é difícil, você aceitar ser cuidado. Ah, agora você me fez aí, trocou essa reflexão. Agora eu me coloquei no lugar, é verdade. Eu não permito que ninguém cuide de mim. Imagina numa situação dessa. É o processo. Ai, meu Deus, vamos trocar de assunto, vai. De pergunta, que eu não gostei de refletir isso, não. Mas é pesado o que você falou, hein? É. Um sonho. Isso é bonito.
Eu acho que eu não tenho um, eu tenho vários. Uau, adoro gente assim, com vários. Eu tenho vários sonhos. Eu já alcancei muitos deles. Alguns já Maravilha. passou que eu nem percebi. Não sei, eu acho que... Acho que talvez ser reconhecido como um joalheiro internacional. Uau! Só que quando eu chegar eu vou ter que procurar o próximo, porque esse talvez não seja o final, sabe? Sim. Não tem um final. Não tem final. É só o próximo sonho. É só o próximo sonho. Ah, eu vou falar rapidinho aqui, né? Que esses tempos eu tava explicando pro meu filho o que eu faço. Tipo assim, quando se trata de sonho, tem até um livro, né? As 100 coisas antes, né? Antes de eu morrer. Você já leu? É muito antigo esse livro, não é? Você já viu? Você Não. nunca fez uma lista? Não, então, é isso que eu falei. Quando eu era adolescente, eu li esse livro. E aí, o que acontece? Eu escrevo 100 sonhos. E aí, conforme eu vou realizando, porque o tempo vai mudando, os sonhos vai mudando, né, com a maturidade. Aí eu vou lá, tipo assim, que nem eu já tive sonho de andar de balão, risquei. Isso quando lá atrás. Aí depois pular de paraquedas, já fiz, risquei. E assim vai indo. Quando vai mudando os sonhos, eu vou substituindo. Então ele não tem fim. Aquela essa lista ideia. de 100. Você sacou, nunca acaba. Não acaba. Sempre substitui. Porque o dia que acabar, você fala, acabou minha história? Não, cara. E tem vezes que eu pego aquela agenda e eu falo assim, peraí, o que era que eu tinha há tantos anos atrás? Aí eu falo, ai, que coisa boba! Queria andar disso, andar de Ferrari. Ai, que... Eu vou ali em Gramados, alugo 1 hora e ando de Ferrari. Pronto, risquei. Entende? E aí você vai crescendo, amadurecendo, sonhos de empresários. E aí agora, que nem agora, eu falei, ai, eu tenho um sonho, o quê? Ai, ser organizadora do maior evento, do primeiro evento internacional lá no Oriente Médio. Pronto, substituí, coloquei no lugar de chupar sorvete na pracinha. Que eu já risquei. Entende? É o sonho maturidade não acaba, isso. né? Gostei. Mas depois eu vou passar o livro. É um livro que eu... Na minha adolescência. Muito bacana, viu? É muito legal. Vamos lá. Uma superação esse ano. Uma superação esse ano. Olha... Esse ano eu venho tendo muitas superações desde que eu descobri o câncer em 2021 e comecei a fazer o tratamento. Mas uma superação assim, eu não sei se eu tenho uma, eu tenho várias. Uma marcante. Olha, eu perdi meu pai há uma semana, né? E esse tem sido um processo bem difícil. Mas o meu pai deixou uma história fantástica para os filhos, sem falar uma palavra. Meu pai não era um cara muito de falar. E quando meu filho nasceu, eu falei, eu tenho que ser melhor do que ele. Meu pai sempre foi uma boa pessoa. Mas eu falava, eu tenho que ser melhor do que ele. Meu filho tem que ter a presença que mesmo que eu tinha do meu pai, às vezes eu não sentia. E esse ano isso pra mim ficou muito presente, sabe? Na minha vida. Tipo, é muito louco todo dia poder levar meu filho na escola e buscar e almoçar com a minha família, e que eu não tinha. Isso foi uma escolha difícil para mim. Quando eu saí de São Paulo e eu tenho isso hoje, sabe? Sim. Então para mim foi uma superação de falar, eu não quero mais ser CLT, eu quero trabalhar por conta, eu quero trabalhar para mim, dar minhas aulas, ter meus alunos, e hoje eu consegui me sustentar com isso. E realmente foi uma superação. Mas é uma superação que eu estou construindo de alguns anos. Não foi de agora, entendeu? Mas esse ano eu colhi muitos frutos disso. Ai, glória a Deus. Isso é fantástico. Amém, amém, amém. Eu também perdi minha mãe, mas já faz 10 anos, tá? E forte. É forte. E você quer ver? Eu já superei. Demorei 6 anos para aceitar, mas porque eu não era conhecedora da palavra de Deus. Quando eu me batizei e comecei a estudar teologia, tudo ficou mais claro, tudo ficou mais leve, mais superado. Mas até hoje, eu choro quando alguém me chama de joia rara. Porque ela nem sabia que eu ia ser joalheira. Ela não conseguiu imaginar a filha dela como joalheira. E ela falava desde pequenininha que eu era joia rara. Joia rara, joia rara, joia rara. Ela falava, por que, mamãe? Ela falava assim, porque você é a joia mais rara de todas as joias do mundo inteiro. Então, quando alguém me chama de joia rara, aquilo pega, sabe? Mas depois que eu conheci a Jesus, eu superei
a partida dela, assim, de uma forma muito leve. Amém? Isso aí. É isso aí. Eba, agora vem uma coisa, assim, fantástica. Um ídolo. Não tem um ídolo. Boa! Quando a gente fala, tal pessoa é um ídolo, você está criando um vale entre você e aquela pessoa. Você acha que ela é infinitamente superior a você. Eu não Sim. tenho ídolo. Não. E não é prepotência nem arrogância. Eu simplesmente não tenho alguém que fala, eu queria ser igual aquela pessoa. Não. Eu sou tão realizado e tão bem comigo mesmo que tá tudo bem, entendeu? Mas você não olha ninguém como referência? Eu respeito o trabalho de muita gente. Sim. E o respeito ele é diferente da admiração. A admiração, ela entra na posição do ídolo. O que é um ídolo? É Quando você tem um verdade. ídolo, você está fazendo algo que é abominável perante aos olhos de Deus. Sim. O ídolo, ele está relacionado à idolatria. A idolatria. Você venera aquilo É dali. verdade. Deus condena a idolatria. Gostei. Aí, quando você tem alguém que você admira, você cria um vale entre você e a pessoa. Você admira tanto que você acha que você não é tão bom quanto aquela pessoa, você não pode ser melhor do que ela no que ela faz. Sim. E não. Você pode ser tão bom quanto qualquer um e até melhor do que aquela pessoa que você admira. Uhum. Então, pare de admirar e seja aquela pessoa. Seja melhor do que ela, supere ela. Exatamente. Porque a hora que você superar aquela pessoa, e não é isso superar numa forma de competição, não. É você por você mesmo. Sim. Na hora que você superar aquela pessoa, perdeu a admiração. Então, respeite e não admira. Porque quando você respeitar, mesmo que você esteja numa posição acima daquela pessoa, você continua respeitando ela. Que lindo. Você me fez refletir novamente, viu? E eu respeito muitos profissionais na minha área. É isso que eu ia substituir agora. Então tá, em quem você respeita? Hoje tem grandes joalheiros no Brasil em que é de falar assim, cara, a mentalidade... Se eu falar hoje, Antônio Bernardo, por exemplo. Antônio Bernardo, ele Nossa, tem é uma verdade. mentalidade joalheira que é fantástica, aquele cara. Ele foi na contramão do que todo mundo fazia. Todo mundo falava, joias tem que ter pedra. Antônio Bernardo falou, vou fazer joias sem pedra. Com muito design, com muita simetria, com muita geometria. Ele é um cara que eu respeito, porque a mentalidade dele foi disruptiva para a época que ele começou. Isso. Entendeu? Então, assim, tem hoje grandes joalheiros no Brasil. Internacional tem um monte, né? Mas hoje tem bons joalheiros no Brasil que merecem o respeito, sabe? De todos mesmo. Exatamente. O Antônio, pra mim, realmente, eu olho ele... O seu Hans Ster pegou as pedras brasileiras e levou para fora e fez o negócio explodir. Aquilo era tudo caco pro povo aqui. Ninguém dava valor. Falava, ametista, que é isso aí? Nem pedra... Isso é semi-precioso, né? Aquele termo aqui que é errado. Existe. Não, o cara falou, não, vamos fazer uma boa lapidação, separar uma boa gema, um bom polimento, o negócio ficou fantástico. E levou lá pra fora. Esse cara merece meu respeito. Não tem como não respeitar um cara desse. Exato. Né? É fantástico. E fala pra mim, um hábito de sucesso que você coloca assim, que sem ele não tem como você entrar aí nessa evolução aí, diário, né? Um hábito que eu tenho eu sou muito fazedor. Eu adoro fazer as coisas. Execução. Eu começo tudo antes de estar pronto. Então, por exemplo, se fosse para eu montar esse podcast aqui, eu ia começar usando um microfone de lapela de R$100, porque eu não teria um desse, por exemplo. Sim. Mas eu começaria. Eu sou fazedor. Exato, você já chega fazendo sem esperar ter todo o equipamento. Só que isso foi evolução. Eu era perfeccionista e é horrível. Ser perfeccionista é uma merda. Entendi. Porque ele só te atrasa, você não faz nada, e quando você faz, você ainda não faz direito. Então, já que é para eu não fazer direito, então eu vou fazer agora. Amanhã eu melhoro, depois eu melhoro, depois eu melhoro. Exatamente. Eu já tô melhorando o manual da joalheria já tem 4 anos e tá horrível ainda. Imagina se você esperasse ter Mas eu tô todo. melhorando. Imagina. Tá tudo bem. Hoje o YouTube já vai bater quase 22 mil pessoas já. Yes. Orgânico, nunca botei R$1 no YouTube. Ai, que lindo. Que orgulho. Entendeu? O Instagram ainda é pequenininho, a gente tá chegando nos 36 mil ainda. Mas tá bom, tá no processo. Tá orgânico. Imagina se eu fosse esperar fazer o feed perfeito. Meu feed é horrível. Olha lá aquele negócio, tem hora que eu fico com medo. A nossa social feed. A nossa social feed. Se ela media olhar, ela vai falar, misericórdia, Thiago, faça isso não. Só que aí que tá o negócio, eu tenho engajamento, eu tenho resultado. Tem. Então o resultado ele conta muito mais. Exatamente. Entendeu? Isso é o que importa. Esses dias um rapaz mandou mensagem meio que criticando, né, a forma como eu gerava conteúdo, né?
E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei, tá bom, qual resultado você tem hoje fazendo do jeito que você faz? E aí ele não me respondeu o resultado que ele tem, porque ele não tinha resultado. Exatamente. Quem é você? Mostra pra mim seus Aí resultados. eu não acostumo fazer isso, porque tem gente que acha que é arrogância. Mas aí eu falei para ele, ó, deixa eu te falar. Hoje eu tenho mais de 1.000 alunos, com feed feio do jeito que você tá falando aí. Imagina. Com conteúdo distorcido, igual você falou. Nossa. Então eu falei, quantos alunos você tem hoje? Se ele tivesse pelo menos os 1.000 alunos, ele poderia chegar em mim e falar, Thiago, eu tô de igual para igual. Deixa eu te falar, você tá fazendo errado. Se ele tivesse 10.000 alunos, eu ia falar, cara, você merece meu respeito. O que você tá fazendo aí? Eu quero aprender com você. Então tá, Não né? tem problema. Aí você iria receber como um feedback construtivo. Mas se o cara não tem Mas resultado, se não tem resultado, quem é ele pra falar alguma não coisa? adianta, entendeu? Então a gente tem que ouvir quem tem resultado. E fala O pra resultado conta nós muito. agora, assim, a última, o bate-bola aqui, uma frase de sucesso que você carrega de forma, assim, empreendedor, sabe? Profissional. Uma frase de sucesso é, daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Daqui 1 ano, agora imagina aqueles Isso daqui 10 isso é anos. para os procrastinadores. Nossa. A pessoa passa 1 ano, amanhã eu começo. Passou 1 ano, se ela tivesse começado hoje, ela estaria 1 ano adiantada. E eu já tive alunos falando isso para mim, Thiago, eu deveria ter começado 1 ano quando você abriu aquela turma. E eu não comecei, agora eu tô atrasado. É isso, daqui 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Então começa. Tá. Gente, que coisa mais linda, né? Olha, imagina como vai ser daqui 10 anos. Ah, minha frase de sucesso é o quê? Dê o seu melhor, sabe? Quando você começar a dar o seu melhor em tudo que você acredita, sabe? E principalmente no servir ao próximo. Quando você começar a servir ao próximo, pode ter certeza que frutos irão voltar. Retorno. Pode ser retorno financeiro, espiritual, amoroso, independente, sabe? Social, né? Mas começa a servir. E não visa lucro. Começa a servir de todo o seu coração. Que você vai ver que o resultado vai ser extraordinário. Né? É isso aí. Isso aí. E para finalizar, tá? Um brinde ao Thiago do Manual da Joalheria, né? Isso! E um brinde ao podcast Diamante Bruto! Uhul! É fantástico. E o que você achou? Só curiosidade. Eu acho que esse podcast é mais do que necessário. Até porque se falam muito em mulheres na joalheria, em espaço das mulheres, só que eu não vejo elas atuando. Agora a gente vê. É assim que faz, entendeu? Não é, me tomaram um espaço. Eu conquisto meu espaço, você criou o seu espaço. Não é que você conquistou. Esse espaço não existia, você falou, eu vou fazer e eu fiz. É isso. Então é necessário. Apesar de todo mundo sempre falar, joalheria é muito masculino, é um ambiente muito masculino. Mais de 80% dos meus alunos são mulheres. Olha. Então, assim, já foi essa época. Já foi, né? O Will falou a mesma A coisa. gente agora está vivendo uma nova época. Não. E onde mulheres vai lá e fala, vou fazer um podcast para trazer profissionais da área da joalheria, mas você é o centro aqui, entendeu? Você é a pessoa que comanda o negócio, é a sua ideia, a sua mentalidade. É você que faz o negócio acontecer. Parabéns, Cris. Obrigada. O meu coração se alegre da minha equipe também. Pode ter certeza disso, viu? Obrigada. Hoje, por exemplo, através de você postou, apareceu alguém, não me lembro o nome agora, né, que é tantas mensagens, e falou assim, cara, parabéns porque eu nunca vi isso, né, tantos anos no mercado, sou do Rio, agora em Manaus, né, já fiquei em São Paulo, e nunca imaginei essa evolução dentro do mercado. Aí ele falou assim, parabéns. Não sei se você é jornalista, não sei se você é o que é, né? Mas é joalheira, tem a ver com joalheria. Ele falou assim, mas eu tô impressionado com esse trabalho que eu não conhecia. E aí ele falou assim, o que deu em você em criar isso? E aí eu respondi ele, eu falei assim, olha, quantos anos você tá na joalheria? Ele falou, eu tô há 32 anos. Eu falei, há 32 anos. Conseguiu criar sua marca? Conseguiu fazer seu nome? Ele mas aquela coisa, né? Difícil. Eu falei, então, de alguma forma, eu não vim para ser
pequena, eu vim para ser grande. E para entrar no mercado, conforme você disse, ou tinha que vir de família, ou tinha que ser indicação, ou tem que ter muita grana, tem que, sabe? Para você chegar e estourar no mercado. E aí, qual foi a forma que eu encontrei? Eu falei para ele, todo mundo vai conhecer a ruiva do diamante bruto, a Cristiane Olivieri. E eu falei para ele, o meu foco vai ser conhecida, que nem você, um sonho, né? Ter o meu nome conhecido em todos os cantos do Brasil. Joalheria Cristiane Olivieri. E, acima de tudo, de forma internacional. E eu vou dominar cada cantinho do Oriente Médio. Vai começar pelo Oriente Médio. A concorrência lá é menor. Todo mundo visa Europa, Suíça, América. Então, eu vim, assim, de verdade mesmo. E eu falo que eu creio que isso daqui é a porta de entrada. Diamante bruto. E eu não posso, e eu não vou conseguir sozinha sem vocês. Essa é a chave do sucesso. Ninguém consegue sozinho. Não consigo. A gente precisa se apoiar. Obrigada, viu? Tá bom. Do fundo do meu É isso coração. aí, conta comigo. Ai, tô Eu muito acho feliz. que daqui pra frente, Cris, já é, tá? O já é. Tem que ter em Ok. mente que já é. Você só tem que entender em que ponto você está agora. Mas você já sabe que é ali Eu que já você vai sei chegar. aonde eu quero chegar. Já sabe? É Só aonde continuar. a gente quer chegar. E pra finalizar, ritmo, você não dança, você fica parado, mas é isso aí, porque o nosso DJ vai soltar o putz.